Já imaginou ter na frente do trabalho um pastor sem caráter, um pastor sem vida no altar? Já imaginou ter um dirigente ou um auxiliar sem qualidade, para que a igreja possa dizer assim: esse aqui tem qualidade espiritual? E quando você lê Atos 6, a própria autoridade dos apóstolos, eles disseram: procure dentre vós homens sábios, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Não basta apenas ser pregador. Fulano é um grande pregador, fulano é um grande professor, fulano é um grande trabalhador. Não vale. Só vale quando ele ou ela tem qualidades necessárias, as quais Deus aprova na sua vida. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse texto bíblico tem duas qualidades que o texto começa a destacar no obreiro para ele estar à frente da obra. A primeira coisa que eu quero dizer aos senhores é que Deus não coloca ninguém na obra dele pela força. Deus não coloca ninguém na obra dele por bajulação. Deus, quando ele eleva um obreiro a uma determinada posição, não é porque aquele obreiro vai melhorar. Ele chama aquele obreiro porque ele já é aprovado. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Então, aqui nesse texto você tem um servo que tinha duas qualidades, e que o Senhor só entrega aos seus conservos, ou seja, a responsabilidade para liderar outros, a quem tinha qualidades necessárias para estar à frente da obra. Quando você leu aí o texto, ele fala de duas qualidades. Quais são elas? Vamos lá, pode ser bem forte. Vamos lá, bem forte. Fiel e prudente. A primeira palavra, eu creio que vocês já viram aquela expressão: Deus é fiel. Pronto, aqui eu estou novamente dizendo, você está dizendo Deus é fiel, aí você tem um verbo do verbo ser, ele é aquilo ali, ele não muda. Deus é fiel. Então, aqui nesse texto, quando ele usa essa palavra fiel, ela no grego pistóis, essa palavra pistóis, fiel, ela fala de crença, de credo, mas essa palavra ela remete para uma pessoa que é digna de confiança. Essa palavra fiel, ela fala de alguém que você pode confiar nela entregando determinado trabalho. É por isso que a Bíblia está dizendo, primeiramente fiel. A Bíblia não diz assim, primeiramente capacitado. A Bíblia não diz assim, primeiramente cheio de ciência. Claro que isso é bom, mas a primeira coisa que a Bíblia pontua aqui é que para estar à frente da obra de Deus, Ele quer fidelidade dos seus servos. Amém? Ele não quer obreiro que alguém não possa confiar nele. Já imaginou o pastor ter um auxiliar que não possa confiar nele? Já imaginou a igreja ter um pastor que ela não possa confiar nele? Se eu vou lidar com gente, se eu vou lidar com obreiros, a minha Bíblia, a tua Bíblia, ela está deixando bem claro para nós. Ela diz assim para nós, que é necessário essa fidelidade do obreiro. Então, aqui é interessante você analisar que essa crença, que essa pessoa que é digna de confiança, é que vai fazer a diferença. Quando nós lemos Êxodo 12:7, a Bíblia diz que Moisés era fiel em toda a casa. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, está escrito: requer-se dos dispenseiros que se achem fiéis. Então,
Deus não quer homens infiéis na sua obra. A primeira qualidade que Ele exige de um obreiro é essa fidelidade. Deus requer da nossa vida uma fidelidade plena, e essa pessoa que é digna de confiança. Então, quando você ouvir essa palavra aqui dentro do texto, quem é, pois, o servo fiel? Essa palavra fiel aqui é aquele que é digno de toda confiança. Você não vai entregar um rebanho, você não vai entregar uma igreja, você não vai entregar a sua família para quem não é digno de confiança. É por isso que nós temos que ter homens de confiança, sinceros, verdadeiros na obra do Senhor Jesus. Deus, Ele quer de cada um de nós essa fidelidade. Nós citamos aqui Timóteo 1,12, Paulo diz assim, que ele era um pecador, mas por se achar fiel, Deus o pôs no ministério. Ministério não é lugar para homens de vidas bagunçadas. Ministério não é lugar para homens arrumarem suas vidas. Ministério é lugar para homens que verdadeiramente são dignos de confiança. Que tanto o pastor pode confiar nele, nela, como Deus confiar em nós. Irmãos, quando Deus confia num homem, ele até desafia Satanás. É isso que está em Jó capítulo 1. Tem visto meu servo Jó, íntegro, justo, sincero, e que se desvia do mal. Então, não adianta colocar obreiro infiel. Obreiro infiel, você não pode contar com ele na hora da prova. Obreiro infiel, você não pode contar com ele na hora da luta. Obreiro infiel, você não pode contar com ele na hora de um aperto. Ele vai te deixar na mão. Obreiro infiel é aquele, como diz a própria Bíblia, quando vê o lobo se aproximar, ele deixa a ovelha sozinha. Ele deixa a ovelha sozinha. Então, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A igreja, ela precisa ter homens fiéis. Vocês podem observar, quando você lê Números 13 e 14, a Bíblia fala de vários líderes que Moisés mandou espiar a terra prometida. Mas desses líderes que foram, de cada tribo, foram quantos? Foram um? De cada tribo. Observem que a Bíblia diz que só 2 foram fiéis a Moisés. Quem foram? Vamos lá, pode ser bem forte. Quem foram? Só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb. Então, preste bem atenção. Não há como contar com pessoas que não são fiéis. É necessário homens fiéis, homens dignos de confiança. Eu trabalho aqui com os senhores. Toda reunião, todo plano financeiro, todo investimento, tudo eu esclareço para a igreja, eu esclareço para os senhores. Para quê? Para que vocês confiem em mim e eu também confio em vocês. É assim que o líder trabalha. Quando você coloca um infiel, um homem que não é sincero, que não é verdadeiro, ele só vai atrapalhar a obra. É por isso que auxiliar, diácono, ele precisa ser fiel, primeiramente à sua fé, a Deus e ao seu líder. Conhecer seu líder, saber quem é seu líder, conversar com o seu líder. É assim. Não, o que o pastor Zé diz? Vamos saber. Isso aí merece confiança? Vamos saber. Então, a Bíblia está mostrando aqui que Deus não conta com covarde, Ele só conta com quem é fiel. Por isso que lá em Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até aonde? Até a morte. Pronto, fiel. Você não pode fugir desse padrão. A segunda questão aqui é a questão da prudência. Diga comigo essa palavra, prudência. Prudência. A palavra prudência, aqui no texto, é sófos, que é da palavra sabedoria, sofia, sabedoria. Só que essa sabedoria aqui, ela está apontando para alguém que tem uma certa prudência, mas também para uma pessoa que tem elegância. Eu citei aqui
Mateus 7, 24, 28, Lucas 14, Jesus fala da importância da prudência na vida de um obreiro. Essa prudência, meus irmãos, ela é necessária na vida de um homem, porque se ele não tiver prudência, ele não tem ética. Entendeu? Tem auxiliar, tem pastor que não mede distância para esculhambar um irmão, dizer o que quer, depois ele se arrepende e vai lá: ô irmão, me perdoe em nome de Jesus, depois que ele acabou com o irmão. Então tem que se entender que é necessário prudência, sabedoria. E Tiago 5, a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Nós não podemos trabalhar na obra só com a fidelidade. Tem irmão que é fiel, é uma pessoa de confiança, agora ele é fraco na prudência. Ele não tem prudência no falar, ele não tem prudência em ouvir uma história. Tem muitos líderes que a igreja não confia nele. Eu conheço igreja aí que não tem um irmão ou irmã que faça contar um problema para o pastor, contar um problema para o dirigente, porque ela não confia. Quando eu morava em Coroatá, tinha um pastor lá de uma igreja batista, que aí uma irmã estava com problema no casamento, e ela foi lá onde eu: olha pastor, me desculpe, eu não sou da sua igreja, mas eu não confio lá no outro, quero lhe contar aqui para o senhor me ajudar. Então é triste quando o obreiro não tem prudência. O obreiro tem que ter prudência no falar, o obreiro tem que ter prudência no agir. Até a igreja, ela tem que ver que você é um homem de coragem, ela tem que ver que você é um homem disposto, é um homem louco pela obra, mas ela não pode lhe ver como um abestado, ela não pode lhe ver como um homenzinho velho tolo, ela não pode lhe ver como um auxiliarzinho velho capenga. Tem auxiliar que ele não tem nem prudência, que todo mundo manda nele, o líder de mocidade manda nele, o menino manda nele, o porteiro manda nele, a mulher manda nele, todo mundo manda, aí a igreja fica desorganizada. E quando Deus te coloca na frente da obra, Ele te coloca para tu ter fidelidade, mas também para você ter prudência. Prudência no falar, prudência no agir, prudência no administrar. Essa prudência, ela é tão necessária que quando você lê 1 Timóteo 3, a Bíblia diz claramente nesse texto que tem que saber governar a sua própria casa. Então o obreiro, o auxiliar, ele não pode ser um homem sem prudência. Ouvir uma história, ele não pode agir logo no primeiro momento. Por quem quer que seja. Por que no direito tem o direito ao contraditório? Por que tem direito à ampla defesa? Porque nenhum juiz pode me julgar na primeira vez que ele ouvir alguém falar mal de você. Isso é prudência. Ouvir uma história, eu vou sondar ela. Ô meu irmão, que história é essa que o senhor está me trazendo? Não, estou trazendo isso. Pois tudo bem, então vou fazer o seguinte: eu vou procurar esse irmão que o senhor está falando o nome dele, e aí eu vou conversar com ele, depois eu procuro. Pode ser? Quando você vê ele recuar: não irmão, não quero meu nome nisso, ele já está com mentira. Não me meta nisso, porque o homem que é crente, é homem, ele diz o seguinte: pode botar meu irmão, essa conversa aqui eu seguro ela no céu, eu seguro ela no inferno, aonde for necessário eu seguro. Então o homem de Deus, ele tem que ter prudência, porque se ele não tiver prudência, tudo que ele está construindo cai. Quando você lê Mateus 7, 24, Jesus disse: aquele que edifica, lá pelo 28 você vai ver, edifica a sua casa sobre a areia. Só um homem sem prudência faz casa na areia. Só um homem sem prudência fala o que não pensa. Só um obreiro sem prudência age pela zanga, pela ira. Então quem vai estar à frente da obra precisa ser digno de confiança, para a pessoa se abrir. Olha, isso é tão sério que tem irmã que ela não tem coragem de contar o problema para o pai dela, ela não tem coragem de contar nem para o marido dela, ela conta para o pastor, ela conta para o dirigente dela. É assim, não é, irmãos? E se você não for digno de confiança?
E por que ela vai lhe contar? Porque ela vê, primeiro, fidelidade. Segundo, ela vê prudência. Não, o irmão ali, ele é prudente, ele é jeitoso, a gente vê que ele não conversa muito, a gente vê que ele não é um tagarela, a gente vê que ele não é um besta. Então, quem trabalha na obra de Deus precisa ter prudência. E a prudência, ela tem ética. Como é a ética? Um homem que tem prudência, ele nunca fala mal do outro. Se ele tem alguma coisa, ele vai lá e resolve com ele. Quando você vê um homem que não tem coragem, a vida dele é falar pelos cotovelos, ou falar pelos cantos, sem se dirigir àquela pessoa, não confie nele. Porque o homem que tem prudência, ele tem ética. Ele não ofende a ninguém. Se ele tem um problema com ele, ele vai até onde ele resolve. Se é para ir para a justiça, vamos para a justiça, mas ele resolve a quem é de interesse o assunto. Quando você vê um auxiliar, ou um pastor, ou um obreiro, viver falando mal do outro, não ter coragem de falar para ele, não tem caráter. Não tem caráter, não tem prudência. Olha, irmão, o pastor Zé, ele disse isso aqui. Eu vou lá um dia saber dele. Pastor Zé, o que é isso e isso? Por que tem isso e isso? Aí pronto. Ele não quer espalhar boatos, ele não quer comentar o que ele não sabe. Ele quer agir dentro da legalidade. Aí ele vem como homem, pastor Zé, o que é isso? O senhor me falou assim, assim, assim. Eu não entendi. Procede isso aqui, pastor, que o senhor diz? É assim que é homem, irmão. Homem de Deus, auxiliar de Deus, pastor de Deus, é assim. Quando você vê uma pessoa, ele tem um negocinho, ficou insatisfeito com uma coisinha, conta para isso, conta para aquilo, fica pelos cantos, reunindo gente. É porque eu pensava era assim. Diga para ele, rapaz, tu não é homem não, rapaz. Tu não é homem não, rapaz. Vá lá no pastor, rapaz, fala na cara dele isso aí, rapaz. Por que tu não falou na hora que estava lá? Não é assim? Tem até auxiliar. Tem até auxiliar. Quando termina a reunião, irmão, minha língua coçou para dizer um negocinho ali. Quando coçou, a pessoa tem que ser sincera. Com respeito. Depois terminou o culto, todo mundo saiu. Pastor Balbino, faz favor. Sim, pastor, naquela hora o senhor estava ali falando, eu não entendi bem. Deixa eu ver se eu entendi. É, pronto. Aí na hora do irmão, o que o senhor estava falando com o pastor Balbino? Não, irmão, é do meu interesse, não é do seu. É assim quem tem prudência ou não é? O homem que tem prudência é assim. Quando você vê um sentando, eu não disse nada, mas naquela hora eu achei ali. Olha lá, galinha. Olha lá, galinha. Né? Olha lá, galinha de mão, porque não presta não, irmão. O homem é homem. Pronto, o homem que é homem, ele aguenta a pancada. Homem que é homem, ele é sincero. Eu contei um dia aqui para os auxiliares, que meu pai, ele contava uma história, que ele morava no interior, e aí lá, naquele tempo do interior, tinha uns homens valentes, não tinha? Tinha uns homens valentes. Eles andavam com um facão na cintura, um punhal. Aí pronto, aí meu pai disse que era meio-dia. Aí o sobrinho dele chegou e disse: Titi, eu ouvi dizer que o senhor é valente, mas eu estou aqui para brigar com o senhor. Eu disse: rapaz, querem tirar a fama do tio dele. Vai para casa, rapaz, tu foi beber cachaça. Está com reação lorota. Disse: não, é porque o pessoal disse que o senhor é valente aqui mesmo, e mata gente, bate gente. Quero ver se o senhor é valente agora. Eu disse: rapaz, vai para casa. E aí pronto, e o menino ficou querendo. Aí pronto, e o pessoal fechou lá das portas. E aí meu pai disse: quando deu fé, ele puxou o facão, acabou. Bora! Aí encostou no tio dele. Aí o tio dele: rapaz, vai para casa. Aí começou, meio-dia. Aí a facãozada começou a cortar no meio do interior. Tchá, 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 tchá. Aí pronto, aí o tio dele começou a dar panada. Não cortava ele assim, era só panada nas costas. Pá! E aí o moleque gritando. Pá! E o moleque gritando. Uma hora o moleque caiu e o facão escorregou. Aí o velho se afastou e disse: pega teu facão, rapaz. Que homem que é homem não bate em cabra desarmado. Não é assim. Hoje que é covarde, irmão, não é assim? Esse bandidinho vem matar aí, tudo é covarde. Pega uma armazinha e fica atirando nos cantos, pelo canto da parede, vê a pessoa, aí atira, aí mata o outro. Matou o homem, não é valente não. Homem valente tinha naquela época. Verdade. Não era assim? Hoje está faltando é macho, homem de verdade. Até na igreja, um auxiliar sim, meu pastor. Pois não, diga aí. Pronto.
Eu, se eu tenho uma coisa, eu vou no presidente da convenção. Meu pastor, Pai do Senhor, pastor, é por isso, pronto. Às vezes ele me liga, pastor Osiel, eu vim dizer que o senhor disse que é assim. Eu disse mesmo, pastor. Foi, né, rapaz? Foi, eu disse isso aí mesmo. É desse jeito aí mesmo que estou lhe dizendo. É mesmo? É assim que é homem. Agora ficar com o negócio, não é porque eu tenho medo, mas de quê? Quem é que vai te bater? Quem é que vai te matar? Agora tem que ter a prudência. Como é que você diz que é um homem sincero quando termina uma reunião, quando termina um evento? Aí pronto, que aqui todo mundo tem liberdade para falar. Aí pronto, meu pastor, eu queria saber isso aqui, como é isso aqui, pastor. Aí pronto, não, tá certo. Tá bom, meu irmão. Irmão, já vi pessoas saírem decepcionadas. Os dois acordam uma coisa, quando eu chegar lá, aí eu vou falar isso, tu tá sabendo, rapaz, do meu caso. Aí tu dá uma palavra por mim, diz, não, mas rapaz, fica tranquilo, rapaz. Ei, irmão, tem gente covarde demais nesse mundo. Tem ou não tem? Aí quando tu chega, aí tu diz, fala aí, irmão. Não, irmão, acho que não precisa mais não, porque irmão, eu entendi bem naquela hora. É assim ou não é? Se nós ficar que nem as duas irmãs que iam para o culto junto, e lá na igreja ela começou a falar a língua para a outra interpretar. E ela falava a língua, ia lá na outra e mexia nela e a irmã calada. Aí quando saiu do culto, mas mulher, eu falei tanta língua para tu interpretar. E aí tu não fez nada. Ela disse, tu não me diz, porque quando tu sair, tu me diz que vai falar língua estranha, e aí eu entro interpretando. Aí o negócio tá certo. Mas não é assim. Só que tem gente na igreja, tem obreiros. Olha, irmão, tem obreiro que diz assim. Eu nasci dentro de igreja, irmão. Eu nasci dentro de igreja. Pronto, um dia eu estava numa reunião. Aí meu pai estava na reunião. Aí tinha um dirigente lá que estava fraco. E aí todo mundo querendo tirar. Aí o meu pai disse, olha meus irmãos, está aqui o irmão fulano de tal, ele está trabalhando lá, mas e reverendo. E os irmãos, todo dia estavam falando mal do irmão lá. Tanto caladinho. Aí eu me levantei. Eu disse, pai, esse negócio aqui está devagar, porque o senhor está reverendo muito. Porque o irmão aqui fala mal do dirigente, esse aqui fala mal, esse aqui fala mal, esse aqui fala mal. E mestre Aziel, eu disse, pois é, ele não liga lá não, irmão. Ele não liga lá não. Eu fiquei com pena do velhinho. Eles estão acabando com o senhor, irmão. Ele disse que o senhor não sabe dirigir culto. Ele disse, é mesmo, pastor Aziel? Eu vou entregar. Eu disse, é melhor. É melhor ter isso. Aí pronto. Entregou a igreja. A pessoa tem que ser crente, sim ou não, irmão? E ele até hoje está lá crente, servindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Ele poderia até perder a salvação por causa desse bando de homem que estava falando mal dele, não tinha coragem de falar para ele. Estão entendendo? Tem que ter prudência. A prudência é você agir na hora certa, dizer as coisas na hora certa. Aí assim o Senhor Deus confirma e o Senhor Deus abençoa. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Agora, quem tem prudência espanca os outros? Não. Teve um que assumiu e disse, não, meu Senhor vai tardar. Vi, olha, foi beber. Sem ética, ele foi espancar os servos dele. Os conservos. Quando chegou, o Senhor disse que ele teria um tratamento horrível. Então, obreiros, nós queremos dizer à igreja que nós precisamos, nesta última hora, de obreiros de qualidade, homens de qualidade, senhores de qualidade, e a mão do Deus Todo-Poderoso vai estar sobre as nossas vidas. Aí a Bíblia diz, em verdade vos digo, que Ele confiará. Quer crescer? Olha, grandes posições não podem ser alcançadas com quem não é fiel e nem prudente. Está bem aí no versículo 47. Ô pastor, me bota nessa igreja. Ô pastor, me bota nessa área. Ô pastor, me bota nesse trabalho bem aí. Irmãos, ninguém pode ser colocado na obra quando ele pede. Ele tem que ser colocado na obra quando se vê nele fidelidade e prudência. Sim ou não? Posições, vocês podem observar lá fora, qualquer empresa, você começa como um faxineiro, começa até fazendo café. Eu conheço história de homens aí que faziam cafezinho na empresa, hoje é o gerente dela. Mas por quê? Porque o dono da empresa foi vendo que lá no pouquinho do café ele era fiel, sim ou não? Sobrava uma quartazinha de café, aí eu disse, rapaz, leva isso aí para a tua casa. Rapaz, não, vou levar não. Isso aqui
O dono não me deu. A Bíblia diz: requer dos seus dispenseiros que sejam achados fiéis. Não, mas aqui não tem nada. Não, não me deu não. Pronto, terminou aqui o culto de Santa Ceia. Vou comer esse pão aqui todinho. Já terminou mesmo, estou comendo o pão da Santa Ceia e tacando vinho. Não, fazer isso não. Não, isso aqui não é meu não. Deixa aí. Não, mas vamos jogar com mato. Não, deixa aí. Essa não é meu. O pastor não me deu. Eu ouvi uma história que o pastor Alcebiades Vasconcelos, ele ia passando no lugar, e o João Jonas também. Aí quando deu fé, ele pegou a laranja. Ele montado no cavalo, pegou a laranja, aí descascou e chupou. Quando entrou na cidade, aí o pastor disse assim: quem é o dono daquela casa ali na entrada da cidade? É fulano de tal. Ele foi lá e disse: quanto é que é uma laranja? Aí disse: a laranja é tanto. Pegue, porque eu não gosto de andar com ladrão não. Ele chamou o pastor de ladrão. Vocês estão entendendo como era a crença antigamente? Pesado ou não era? Pega, porque... Aí o pastor: rapaz, o que é isso? É só uma laranja. Sim, mas aí o senhor pediu para o homem da casa? Pedi não. Pois aí deu, pronto. Porque tem crente que é assim, né? O irmão pegou e foi lá no terreno do outro, porque viu um cacho de banana maduro e cortou. Aí o homem disse: ei, diabo, o que tu está fazendo aí? Cálice. Salmo 24: o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. E eu sou dono do mundo, eu sirvo ao dono do mundo, que é Deus. Esse cacho de banana é meu. Não é. Não é. Não é. Olha, eu li um autor que ele disse que até uma folha de papel, se você tomar emprestado e não devolver, você está devendo. Lá na eternidade ele vai lhe cobrar, se tu entrar. Porque, irmão, começa com uma pequena coisa, sim ou não? Quem não é fiel na liderança, não é fiel no dízimo, não é fiel na oferta, não é fiel nos trabalhos, irmão, olha, se eu não sou fiel nas coisas de Deus, eu vou ser fiel aonde ainda? Isso é muito sério. Aí a pessoa diz assim: pastor, eu queria... Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro botar na frente do trabalho até uma pessoa que não saiba ler, ou que não saiba pregar bem. Mas eu acho lindo quando alguém diz assim dele ou dela: rapaz, esse homem aí é muito fiel. Não tem gente assim? Olha, esse aí pode entregar ouro na mão dele, pode entregar ouro na mão dela. O homem fiel. Rapaz, é uma coisa linda. Aí quando você é fiel, Deus vai te elevando. Deus vai te elevando. Deus vai te elevando e todo mundo tem confiança em você. Agora, quando não é, pronto. Está lá em 1 Timóteo 3. Aqueles que servirem bem. Aqueles que servirem bem. Lê bem aí, Paulinho. É lá no 3, lê pelo 7, 8, 12 de 1 Timóteo. Só para vocês terem uma ideia. Lê aí. 1 Timóteo. Você é o 3, 12. Pode seguir aí que eu acho bem. Isso. Diácono seja marido. 13, Pois os que desempenharem bem. Os que desempenharem bem. Quem é que desempenha bem? Só quem é fiel e prudente. É só quem é fiel e prudente. Não é quem é formado, não é quem é bonito, não é quem sabe pregar. Mas o pastor ali prega bem. Isso não é a qualidade essencial. Desempenharem bem o diaconato. Alcançarão para si mesmo uma boa posição de honra. Muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Agora, irmão, um homem que tem fidelidade, um homem que tem crença, pode falar com ousadia ou não pode? Pronto. A irmãzinha pode dizer: irmão, o senhor errou bem aqui essa palavra. Irmã, eu vou pesquisar depois e pronto. Ela não pode dizer: irmão, o senhor não tem crença. Entenderam bem as coisas? Tem muita gente que parte: irmão, tu não pode pregar aqui não, tu não tem caráter. Agora eu conheço auxiliar aí que não sabe. Irmão, agora mesmo a gente estava pregando ali em Vitória do Mearim. Aí a irmã disse: irmão, eu não acredito que esse é o que é o Osiel. Pois olha, eu lhe vi lá no interior do Lago Açu, pregando. Papai era dirigente lá. Eu me lembro demais, irmã. Pronto, não tem coisa melhor, irmão, do que você andar na sua sinceridade. Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Então, nós queremos dizer isso. Eu vou ler aqui sobre, rapidamente, o desenvolvimento da igreja.
não acontece somente por meio do ministério ordinário, mas também por meio do ministério local. O que é o ministério ordinário? Eu, pastor Balbino, pastor Nivaldo, pastor Tiago, pastor Samuel, pastor Neto, pastor Henrique, pastor Juarez e outros pastores aí. É o ministério ordinário, aquele ministério que trabalha o dia todo na igreja, vive para a igreja, ele não tem outra função. Mas existe um ministério local. E quem é o ministério local? Vamos lá, digam comigo. Líder do Cid de Oração, líder de mocidade, diácono, presbítero, auxiliar. Esse é o ministério o quê? Local. A obra de Deus aqui, ela não é feita só pelo pastor. Já imaginou se hoje nós dependêssemos só do colegiado para fazer a obra todinha aqui? Nós não estávamos no crescimento que estamos. Entenderam? Nós crescemos porque tem um ministério ordinário e tem um ministério local. A Igreja Católica chama o ministério local de leigos. E nós não somos ministério leigo, porque não existe negócio de leigo. Porque a Bíblia diz em João 2,20: vós tendes a unção do Espírito e sabei de tudo. Quem tem o Espírito Santo orienta. Quem glorifica a Deus. Esse negócio de leigo não. Não é de leigo. Isso aí foi a Igreja Católica que inventou isso aí. Os papas vão ficar lá em cima e os abestados ficar embaixo. Isso aí não. Jesus disse assim: olha, o meu amigo é aquele que guarda os meus. E era tudo pescador, não era? Era pescador? Era cobrador de impostos? Era. Mas Jesus chamou e disse: olha, eu vou contar um segredo tudinho para vocês, porque vocês não são servo não, vocês são meus amigos, e amigo a gente conta segredo. Eita, coisa boa. É assim, é desse jeito. Aí Jesus contou tudinho. Olha, Jesus, até por Judas velho Jesus contou. Contou ou não contou? Judas velho sentado lá e Jesus contando tudo. Contando tudo. Então ele abre os seus segredos. Então é assim. Tem esse negócio de leigo não. Leigo é lá fora. Aqui todo mundo aqui tem a unção do Espírito Santo. Todo crente aqui tem a unção do Espírito Santo. Esses obreiros são os diáconos, pastores, mocidade, líder de oração, professor da escola dominical, departamento de música, dentre outros. Já imaginou o pastor Balbino ir para a igreja? Olha, lá vai, botar os instrumentos da ceia, ligar o som, lavar o templo, hein? Limpar os vasos lá do banheiro. Quem é que faz isso? Quem é, irmãos? Ministério local. É o ministério local. Eu não posso desprezar os senhores. Nenhum de nós, nem pastor, podemos desprezar os senhores, nem as senhoras. Já imaginou as irmãs do ciclo de oração não estar junto conosco? Nós estávamos era frito. Já imaginou o porteiro? Se o porteiro não estiver desorganizado. Por isso que lá em Coroatá, um irmão, foi o primeiro irmão que eu disse: pastor, eu fiz vir aqui, o senhor pode ouvir? Eu disse: pode. Pronto, cadê o nosso porteiro? Aí eu disse: olha. Aí ele diz lá no meio que perderam a chave da igreja e o porteiro tinha viajado e ninguém sabia. Aí ele diz: e cadê o nosso porteiro? Porque se não tiver o porteiro também não dá certo. Ninguém entra, irmão. E hoje é porque está mudado. Os porteiros, tem uns que já estão cochilando demais na frente do templo. Mas olha, antigamente, eu não sei se aqui tem deles que sabem, mas antigamente porteiro ficava na porta da igreja, não era assim? Aí a pessoa ia entrando: boa noite, cidadão, boa noite, chapéu, nós vamos entrar, o senhor vai entrar na casa de Deus, não era assim? Crença, todo mundo tinha crença. Pronto, me dê aqui a sua faca também, depois do culto o senhor pega aqui sua faca. Era assim ou não era? Quem acompanhou isso aqui ainda? Olha, ó, estou lhe dizendo, eu vi foi muito dizer: olha, então me dê o revólver, pode ficar tranquilo aqui, que depois do culto eu lhe dou. Era assim, chapéu, tudo. Aí era porteiro mesmo, era porteiro. Lá embaixo do corpo do porteiro, o cara quis entrar na igreja, ele matou o porteiro. Lá embaixo do corpo. Então já imaginou a igreja? Eu quero que os senhores entendam isso: igreja não funciona só porque está o pastor Osiel, só porque tem um colegiado de pastor. Já imaginou nós pastores? Eu chego aqui no culto, olha, já está aqui a águazinha, não é assim? Já está a mesinha, não é assim? Aí pronto, quem botou a mesa? Quem ligou o som? Quem acendeu a luz? Verdade. Estão entendendo?
Pronto, aí tem. E hoje é porque está mudado, tem muitos que não ligam mais. Mas antigamente tinha irmão que ia para o templo, cedinho limpava o templo, era chorando, limpava as cadeiras, o banco, glorificando a Deus, dizendo que estava fazendo um trabalho para o Senhor Jesus. Não era assim, irmão? Hoje mudou. Mó luta para o irmão trabalhar na obra de Deus. Culto administrativo, a gente fica apelando. Quem quer ser porteiro? Está assim lá também? Tá? Aqui está assim também. Quem quer ser porteiro? E quando vai chegar no final do ano, pastor, esse ano eu não quero trabalhar como professor. Aí eu vou dizer, pastor, também não quero. Eu disse aqui agora, meus irmãos, eu não sei o que vai ser da vida de vocês, porque a maioria não tem prazer em trabalhar nas coisas de Deus. Era assim. E outra, antigamente tinha dinheiro, tinha dinheiro para isso aí? Aí, viu? Ah, vai. Todos servem a Jesus de coração e também se envolvem com amor, com muita atividade da igreja, desejando ver o avanço da obra. Todos fazem isso. É o auxiliar, é o diácono, é o pastor auxiliar, é todo mundo. Não, eu quero ver o bem da obra, é o porteiro querendo ver o bem da obra, é o líder da mocidade. Aí a obra cresce. Eu coloquei aqui a palavra do José de Nerval, ele foi presidente de convenção. Dentro desta perspectiva, os obreiros da igreja local não são apenas os diáconos e os presbíteros, são todos os verdadeiros crentes que colocam em ação o dom recebido do Senhor. Todo crente aqui é um obreiro, sim ou não, irmão? Já imaginou o pastor sair toda hora para convidar as pessoas para o culto? Já imaginou o pastor estar toda hora lá no hospital? Ele não vai ter tempo para ler Bíblia nem para viver. Então, ele diz, eu vou lá no fulano, mas irmão, tu vai visitar o fulano de tal. Irmão, limpa lá o tempo que a irmã fulano de tal adoeceu. Ô irmã, a senhora faça um sucozinho lá, porque vai ter as festinhas das crianças. Não é assim? Quando é festa da escola dominical, até o término do trimestre, aí quando na frente chega aqui tem um cafezão. Pronto, aí quem foi que fez isso aqui? Tem gente que fez aquilo ali. Então eu tenho que valorizar, é por isso que eu digo aqui para os senhores, não percam reunião, porque a igreja aqui quem faz são os senhores, não é eu não. São os senhores. Viu? É claro, coloca aqui, é claro, entendemos que existem aqueles que são chamados para o ministério ordinário, de tempo integral, os quais se aplicam constantemente ao trabalho. Mas sabemos que, no geral, todos os crentes contribuem para o bem da obra do Senhor, pois o crescimento depende de todos, não depende só do obreiro, depende de todos. Nesse ponto, iremos estudar tanto a pessoa do presbítero como do diácono, do professor da escola dominical e assim por diante. Eu coloquei aqui que hoje o presbítero era aquela pessoa que era vista como ancião. Só que também o presbítero era aquela pessoa que tinha mais experiência. Era uma pessoa de idade, que tinha experiência e era colocado como esse líder. Presbítero era isso. Hoje a Assembleia de Deus no Maranhão tirou o presbítero. Eu, pastor Oziel, particularmente, eu não teria tirado. Por que eu não teria tirado? Porque os presbíteros, o pastor Estevam também não era a favor, mas eu sou a favor, vou explicar por quê. Porque o presbítero, que alguns dizem que é o mesmo pastor, ele poderia dar santa ceia, ele poderia até fazer casamento, e aí o que é que acontece? Isso era menos gastos para a igreja, vocês entenderam? Porque todos podiam trabalhar, serviam a igreja, e a igreja poderia ter mais presbíteros para o desempenho dessa função. Aí a nossa convenção tirou isso, aí ficou hoje mais dependioso. Eu conheço ministérios aí, em capitais, que a maior parte é formada por presbíteros, e ajuda muito na obra do Senhor. Era menos gasto para a igreja. Por quê? Porque ele só servia pela porcentagem, às vezes até uma ajudinha do pastor, e às vezes nem nada. Meu pai foi presbítero vários anos, quando ele chegava ali, foi presbítero na época do pastor Zezinho, na época do pastor Zé Ribeiro, e ele passava de 15, 20 dias no interior. Aí quando chegava, ele trazia carrada de arroz de dízimo e dava para o pastor. Ele tirava o arroz todinho, a carga lá, botava dentro da casa do pastor. Aí o pastor Tanoco só dizia assim: muito bem, Deus te abençoe, vai em paz. Era assim. 20 dias fora, não dava nem um caroço de arroz.
E pronto, ele nunca reclamou de nada. Então tinha isso. Presbítero era assim. Tinha os presbíteros ruins também, que eles chamavam de presbicho, né? Tinha uns ruins. Aí alguém diz assim, com esse cargo aí, esse título, ele ia se arrogar muito. Não, porque não é o título que muda a pessoa. Quando a pessoa é ruim, ela já é ruim por natureza. Não é o título que muda ela. O título não muda ninguém. A pessoa já é aquilo ali. Vocês entenderam? Já é aquilo ali. Então, hoje, não tem mais essa função do presbítero. Mas eu coloco aqui, à luz da teologia paulina, essa palavra tem diversos significados, envolvendo até mesmo uma pessoa de idade avançada. Mas, por exemplo, quando você 1 Timóteo 5,17, o texto está se referindo mesmo àquele que está à frente da obra, ou um líder. O termo presbítero, dentro da visão da estrutura eclesiástica, veio a ser usado por uma pessoa que estava mais próxima do pastor, que desde já fugia de sua real conotação bíblica. Presbítero, Nós vamos para mexer com isso. Deus chamou Jeremias de Jeremias de botar no meio dele. Lá tem pedra, lá tem cascavel, lá tem tudo. Agora, eu botei foi tudo lá para arrancar. Deus faz a obra ou não faz? Agora quando fica só chorando, ei, mas eu não sei o que não, o Senhor me dá sabedoria. Jesus me dá sabedoria. Não, mas ele é crente pedra. Não. Eu já disse aqui para os irmãos, eu já disse aqui para os irmãos que tem soldado que é formado só para desativar a bomba. Tem ou não tem? Tem soldado que ele é todo ator, na hora que ele passa perto da bomba, a bomba mata ele. Não é assim? Vocês já viram como é que olha, acionaram que tem bomba fulano de tal, lá vem ele, não é assim? Uma roupona, zona toda. Ali ele não sabe o que vai acontecer. Mas ele está cheio de coisa, não é assim? Aí pronto, aí ele entra bem devagarzinho, aí vai lá na bichona. Pronto. Aí ele desativa, mas aí depois ele pega ela e leva para um campo. E o que ele faz com ela? É assim. Então tem pastor que Deus chama ele só para desativar a bomba. É ou não é? E tem outro que Deus chama só para botar para explodir bomba. Explode, meu filho. Pode explodir. É assim. Tem pastor aí que ele é doido, ele quer ver o pau quebrar. Um pastor amigo meu, ele estava pregando na igreja. Aí ele disse, olha irmão, ontem você disse isso. Ele disse não, pastor. Ele disse irmão, o senhor não, mas o senhor disse, irmão, no meio do culto. Aí ele disse, pastor, o senhor quer que eu lhe dê uma porrada? Aí ele disse, ele disse, pois é já. Aí ele tirou aqui e o irmão, pois lá vai, foi o jeito que os caras entraram no meio. Não tem pastor doido. É assim. O irmão está evangelizando, aí pegou e meteu a mão na cara do irmão. Pá! Aí ele disse, que é isso, rapaz? Ele disse, a Bíblia diz que quando a gente bate tem que dar outra face. Ele disse, não, nem tem isso não. Aí pá na cara dele também. Ele disse, rapaz, tu é doido. Pois é. Isso aí é quando a gente está pregando, rapaz, tu quer essa vergonha. Isso aí a gente não conhece. Então eu vou dizer para você, tem homem que Deus chama, tem auxiliar, que ele é auxiliar. Bora pastor, vamos tocar para frente. Tem outro auxiliar, não mexer nisso não. Às vezes você chega na igreja e tem problema que era para ter resolvido há tantos anos, já está com 30, 40, 50 anos. Aí tanto pastor que chega, não mexer não, é a caixa de Maribanga, não é assim? Deixa se ferrar, nem tu sai correndo, mas tu mexeu nela. É ou não é? Quando pegou a fumaça, botou bem pertinho dela. Eu quero só arriar para a porta ainda, não é assim? Deixa quebrar, agora não. Não mexer nisso, porque você sabe. Aí não é bom não, se tu não tem especialidade para bomba, para desarmar bomba, se tu não quer mexer com uma bomba, deixa quieto. Agora tem um meio doido. Tem um meio que não tem negócio não. Pronto. João Batista era assim, João Batista era doido. Aí os soldados chegaram, João Batista, o que a gente faz? Está lá em Lucas 3. Ele disse, não rouba ninguém, vocês são corruptos. Está lá ou não está? Sirvam direitinho, sejam soldados direitinho. E nós, João, se arrependam. Produzir fruto digno de arrepende. Aí o rei ia passando com a mulherzona dentro do carro e disse, aqui não vale nada. Ei, rapariga,
Tu é rapariga, isso aí ela é casada. Era assim, Deus. Então tem homem assim que é doido. E pior é que Deus usa esse doido mesmo, porque se não usar, aí fica um negocinho velho. É ou não é? Não, irmão, essa festa não vai dar. A gente tá vendo o povo. Aí pronto. Eu já contei para você do pastor Gutenberg, que ele estava dentro do navio, lá no Tucuruí, fazendo, porque lá tem muito rio, lá no Tucuruí. Aí pronto, aí veio, bateu o ventozão, e aí pegou o barco para todo lado, jogando para um lado e para o outro. Aí o auxiliar, ai! Já aqui só quem não pode gritar é nós dois. Só tinha ele no auxiliar. Só quem não pode gritar é nós dois. Os crentes tudo aí pode gritar, agora nós não. Aí pronto, ele, Jesus! Aí pronto, aí Jesus acalmou lá a tempestade. Que aí já pensou, você vai dirigir um culto, aí é o dirigente, é o primeiro que corre. Aí eu duvido se os irmãos estão querendo aquilo ali. Pronto, duvido. Pronto, aí teve uma igreja aqui que o irmão estava dirigindo o culto, aí um bêbado veio, entrou e bateu em todo mundo, bateu dirigindo. Pois é. Aí saiu correndo. Mas os irmãos, pronto, tem que ter assim não, tem que ser homem. Eu estava dirigindo o culto lá em Coroatá, e aí tinha um auxiliar lá perto, o bêbado veio com molecagem. Aí pronto, aí o irmão disse, pastor, eu calo ele, eu disse, cala. Aí pôs ele no chão, rebolou para lá, tampou a faca dele, deu um chute na bunda dele, vai e não volta. Aí pronto, é assim. Aí senão ia acabar o culto com a molecagem. Tem muito irmão que deixa, né? O bêbado fica andando a todo lado, vem aqui na frente, não é assim? Pronto. Isso é tão sério, irmão. Aqui mesmo na série. Tinha um aqui que toda vez que eu chegava aqui, e a igreja deixando, ele entrava aqui aos irmãos, não, pastor, ele é. Aí um dia eu vi ele bem aqui. Clima, cli. Eu disse, rapaz, cara, como vai, galera? Tu não tem nada de linguistante, tu tá bêbado e quer se amostrar aqui dentro. Pronto, saiu, nunca mais ele veio. Um dia eu ia passando na dele, o senhor aprontou comigo. Cadê ele que ele estava bêbado? Era só você engolir isso. Entenderam, irmão? Se deixar, aí pronto. E eu estava lá em Coroatá e tinha uma mulher que o pastor que eu substituí, e outro dizia que ela tinha um espírito de porca, um espírito de demônio. E aí quando ela no meio da escola dominical, ela atrapalhava a escola todinha. Aí eu para não ela é assim meia de idade, eu não queria fazer vergonha para ela, eu deixei o dia, quem tem que deixar. Paulo não deixou a menina, a Bíblia diz lá em Atos 16, vários dias ela ficou, não foi? Vários dias a gente deixa, para não dizer que a gente é ruim, para não dizer que a gente é logo duro de início. Aí vários dias eu deixei. Aí um dia eu estava ministrando, e aí lá vem, aí partiu para mim. Eu disse, espírito de porta do inferno, do cão, do diabo, do carnioto. Sai dessa molecagem, cara, desde molecagem a senhora tem vergonha nessa sua cara. A senhora dessa idade. Aí ela ficou fazendo carro, passando, ei, mal, pronto, nunca mais ela acabou o culto com essa molecagem. Então o homem de Deus tem que ser trabalhador, tem que ser duro, e auxiliar tem que ser duro, e aqui só tem auxiliar de Deus, mas crente, cheio do Espírito Santo. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Muito bem, meus irmãos, nós vamos partir aqui. Eu estou repetindo os assuntos, porque eu já falei para as mulheres.